Hoje a gente vai desvendar uma ideia muito poderosa. Como é que se constrói uma verdadeira fortaleza interna contra a manipulação? E o conceito principal para isso é a tal da pedra fundamental do poder. Vamos entender o que é isso e, mais importante, como funciona. Sabe aquela pergunta que fica martelando na cabeça de todo mundo? Como é que se faz para resistir à manipulação? A gente vive num mundo cheio de mensagens tentando nos dizer o que comprar, o que pensar, até em quem acreditar. Qual é o segredo para a gente se manter firme, para manter a nossa autonomia no meio disso tudo? Então, a resposta, e isso é o mais interessante de acordo com a fonte dessa análise, não está em construir barreiras do lado de fora. A defesa de verdade, aquela que funciona mesmo, é construída por dentro. E é exatamente aqui que entra o conceito da pedra fundamental do poder. Imagina que é como se fosse o alicerce da nossa personalidade, sabe? Aquela base invisível que sustenta toda a nossa força, toda a nossa resiliência. É o que nos mantém de pé quando as tempestades da vida tentam nos derrubar. Mas claro, nenhum alicerce se sustenta sozinho, no vazio. Essa pedra fundamental, ela é erguida sobre dois pilares que são, assim, cruciais. Vamos dar uma olhada na arquitetura dessa força interior. E aqui estão eles, os dois pilares. De um lado, a gente tem a autoestima, que é sobre o nosso valor. Do outro, a autoconfiança, que é sobre a nossa capacidade. O mais fascinante é que essa distinção, que parece simples, na verdade muda tudo. Muita gente confunde uma coisa com a outra e entender essa diferença é o primeiro grande passo para ter uma força real. Vamos olhar mais de perto para a autoestima. Pensa nela como o seu valor como pessoa. Ponto. É algo que não muda se você tem sucesso ou se fracassa. Não depende de conquistas. É a essência de quem eu sou. Ter uma autoestima forte é saber que o seu valor, bom, ele é inegociável. Agora, a autoconfiança, essa é outra história. Ela é bem mais dinâmica. É a fé que a gente tem nas nossas habilidades. E por isso mesmo, ela sobe e desce. Aprender uma receita nova aumenta a autoconfiança na cozinha. Mas sei lá, fazer uma apresentação que não foi tão boa pode dar uma balada nela. A autoconfiança é a medida do que eu consigo fazer. Certo, beleza. Os pilares estão definidos. Autoestima de um lado, autoconfiança do outro. Mas a pergunta de $1 milhão continua. Como é que se constrói essa fundação na prática? Não é mágica, é um processo bem ativo e intencional. O processo de forjar essa base sólida tem 2 ingredientes principais. O primeiro é a autocompaixão, que é basicamente se tratar com a mesma gentileza que a gente trataria um bom amigo, sem aquele julgamento pesado, sabe? E o segundo é a mentalidade de crescimento. Acreditar que nossas habilidades não são fixas, que a gente pode sempre aprender e melhorar com esforço. E o resultado disso? Quando a autocompaixão e essa mentalidade de crescimento viram um hábito, elas criam algo realmente extraordinário. O que a fonte dessa análise chama de uma pessoa imperversível. É uma palavra bem forte, não é? Mas o que quer dizer ser imperversível? Significa se tornar uma pessoa inabalável. Alguém cujo eu verdadeiro, a sua essência, não pode ser corrompido ou manipulado por forças externas. É como chegar ao ápice dessa jornada de construção interna. E essa frase aqui, nossa, ela resume tudo de forma brilhante. O que se está construindo é, de fato, o alicerce da pessoa imperversível. Todo o trabalho na autoestima, na autoconfiança, tudo isso leva a esse estado de resiliência que é praticamente inquebrável. Resumindo a ópera, uma fundação interna sólida, construída com autoestima e autoconfiança, é o escudo definitivo. É a melhor defesa que existe contra a manipulação. Porque, vamos combinar, quando alguém sabe o próprio valor e confia na própria capacidade, as tentativas de controle que vêm de fora simplesmente perdem a força. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Olhando para esses 2 pilares na nossa própria fundação, a autoestima e a autoconfiança, qual deles talvez mereça um pouco mais de atenção nesse momento? Pensar sobre isso já é o primeiro passo para construir um eu que seja de verdade inabalável.